Senhora presidente, meus colegas vereadores, na tribuna subo hoje, vereador Sargento Neto. Tenho tido eu o cuidado, muitas vezes, de falar aqui na tribuna algumas coisas que eu consigo dominar bem o assunto, como tem sido Vossa Excelência, vereador Sargento Neto. Sempre quando aqui vem falar sobre água, traz assuntos que realmente domina bem, porque tem conhecimento, vereador João Dantas e outros companheiros aqui da mesma maneira. Eu faço oposição ao governo Coutinho e saudar os nossos internautas nos acompanhando agora pelas redes sociais, tenho 10 minutos para fazer uso da tribuna no grande expediente. Eu faço oposição ao governo Coutinho desde 2013. Esse governo eu considero um governo perverso. Mesmo tendo eleito o seu candidato, eu considero um governo ditatorial e um governo que a sua massa começa a cair, infelizmente começou a cair agora. Das práticas que o governo Coutinho adota pela Paraíba fora, com algumas implementações de ações que esse governo faz, que causa prejuízo à sociedade, à família como um todo. E eu propus logo após a eleição de que era possível dar uma trégua de no mínimo 6 meses para que nós pudéssemos sentir o que é o governo do Azevedo, que aí está chegando, eleito democraticamente, diga-se de passagem, com o voto da maioria da população paraibana. Reconheço aqui a eleição legítima do Azevedo, coisa que a esquerda não reconhece na eleição do presidente Bolsonaro. Já imaginou se após a segunda-feira nós, que perdemos a eleição, estivéssemos aqui dizendo que na terça nós iríamos para a rua ou invadir a casa de Azevedo? Seria o maior escândalo, seria o redemoinho. Mas alguns alienados, o nome de bolo, não é bolo, né? Pretendendo fazer isso. Mas qual é a minha fala? A minha fala se dá por conta, vereador Sargento Neto, da nota do dia de ontem, vereador Sargento Regis também, da Associação de Defesa das Prerrogativas dos Delegados de Polícia Civil da Paraíba. Eu tomei o cuidado de grifar alguns textos que nos levantam e nos levam a uma discussão muito ampla. Essa nota que eu peço à senhora presidente que faça constar na ata de hoje, da íntegra, porque apresentarei, porque eu considero um documento importantíssimo para a sociedade paraibana e campinense, do que infelizmente acontecia, e nós já dizíamos há muito tempo, mas só agora a Associação dos Delegados de Polícia de Carreira da Paraíba, depois que se sentiu ferida e atingida, foi que abriu o bico. Eu não estou dizendo aqui, entendo os senhores e as senhoras que em casa estão, de que a entidade está errada em falar agora, mas deveria ter dito antes. Deveria ter se queixado antes do que eu dizia. Que a segurança da Paraíba vive do improviso, do amadorismo. Ou não é? Essas linhas, vereador João Dantas, elas dizem muito mais do que a própria frase que aqui está, se nós formos desmiuçá-las ou comê-las as letras ao pouco, vereador pastor Luciano Breno, nós vamos entender o que está aqui por trás. Vejamos uma das linhas da própria nota. Diz o seguinte, vereador Anderson Maia, que faz parte da bancada do governo Coutinho nessa casa, diz o seguinte: infelizmente a Polícia Civil não tem autonomia financeira, administrativa e gerencial. Além disso, não evoluiu no tratamento humano ao policial e rapidamente esquecem a qualidade dos serviços prestados. Quem diz é a nota que defende os delegados, não sou eu. A nota está aqui. Mais um tópico que eu tomei o cuidado. A Polícia Judiciária Estadual fica à mercê de secretários que se utilizam dos belíssimos trabalhos da instituição para enaltecer planejamentos ditos, abre aspas,
autorais, fecha-se aspas. Na verdade, alguns dos colaboradores foram exonerados hoje. Alguns dos colaboradores do grande projeto de segurança pública do governo Coutinho, no dia de ontem, foram exonerados. Por quê? Depois eu chego lá na frente. Vamos lá. Mais um tópico que eu tomei o cuidado de grifá-lo. O tratamento de sobreveniência que vem sendo dado e pregado pelo atual secretário de Segurança Pública é histórico. Ou, melhor, ficará para o rol das piores histórias da Polícia Civil. Repito, e grifo a frase, o pior secretário das Polícias Civil. Isso, quem diz, é a entidade que defende quem? Os delegados de polícia do estado da Paraíba. A Polícia Civil sangra com esse modelo de gestão do secretário Cláudio Lima. Quantas vezes dessa tribuna disse que era um secretário fraco? Esse neguinho aqui, pequenininho, da cabeça chata, como queiram. Quantas vezes disse que o secretário Cláudio Lima era o pior secretário do estado da Paraíba? Mas, debaixo do manto sagrado de sua eminência, sua santidade, governador Coutinho, há proteção. Quem vai tocar? Debaixo da asa do rei, quem vai tocar no santo secretário? Vamos mais. Esse modelo de gestão, como eu falei, que procura dividir e descartar o ser humano como papéis recicláveis, sem justificativas plausíveis ou até mesmo com fundamentos. Palavra da entidade. Vamos mais, um tópico que eu tomei o cuidado de grifar por ele na íntegra. Por sinal, os policiais civis estão cada vez mais desacreditados em ter uma polícia civil mais autônoma. Assim como ocorre com a polícia militar e o corpo de bombeiro, pois se tirarmos o comando gerencial da polícia civil do secretário de segurança, esta secretaria não teria sentido de existir. Mais à frente, essa parte aqui, ela me deixa, vereador Marco Ryan, um tanto quanto preocupado. Não copiamos plano de segurança. O que o vereador Alexandre dizia aqui, desde 2013, nesta casa, nessa tribuna, na imprensa ali, nesses corredores, de que a Polícia Civil e a Polícia Militar está fazendo um papel de amadorismo, copiando o que o doutor Cláudio Lima fez em Pernambuco e deu certo em uma determinada época. Lá deu certo o plano, o Pacto pela Paz, com o falecido Eduardo Campos. Quiseram copiar aqui. Lá maquiaram números, como o Eduardo Campos lá maquiaram aqui também. Reconhecemos as boas práticas. É fato, em algum momento essas práticas funcionaram. Mas a nota diz mais. Mas exigimos respeito, pois construímos algo para o povo paraibano e que foi menosprezado desde o início de sua construção pelo atual secretário de Segurança Pública. A polícia construiu um projeto, mas o doutor Cláudio Lima, o todo-poderoso chefe da polícia da Paraíba, e o seu comandante e chefe Ricardo Vieira Coutinho desprezou o tempo todo a ação da Polícia Civil e dos delegados. Eu só lamento que a entidade só veio ver isso agora, porque a população clamava com os sangues derramados nas ruas dessa cidade, dos assaltos que não são registrados na delegacia de polícia, da invasão à residência, dos furtos de veículos, e só agora que a entidade, depois que se sentiu atingida porque tiraram um dos seus representados de uma instituição, de uma delegacia importante, aí agora se dói. Mas se calaram diante do tempo inteiro que o governador massacrou a população campinense, pisou a população paraibana. E aí agora me sentiu ferido, vou falar. E isso foi o que a entidade fez, com todo respeito a ela, em boa hora, abriu os olhos para falar. Mas diz mais, ninguém é dono da verdade. Nenhum plano é infalível, de forma a não precisar de aperfeiçoado. É preciso ser humilde para reconhecer isso. A entidade está sendo. Logo em seguida, colega vereador Olímpio,
Talvez o senhor secretário não saiba, mas na pesquisa feita com os delegados, mais de 98% estão insatisfeitos com o tratamento dado pela Secretaria de Segurança à Polícia Civil. Há uma insatisfação de mais de 98% dos delegados com a ação do secretário Cláudio Lima. E aí eu vou conceder uma parte ao meu colega Olímpio, antes que eu perca aqui o raciocínio, continua a nota a dizer: continuamos trabalhando, apesar de não apoiarmos a gestão atual do secretário. Defenderemos a busca pela redução dos homicídios. Defenderemos, pasmem os senhores, escutem os senhores, escute a senhora que está em casa me vendo pelo Face, o raio de escuta do governo do Estado, que me adora, todo dia quando estou na Câmara do Rádio, estão me vigiando. Escute o que diz a nota. Continuaremos trabalhando, apesar de não apoiarmos a gestão do secretário. Defenderemos a busca pela redução dos homicídios. O que isso quer dizer? Que havia uma meta a ser atingida, porque o governo socialista, comunista, esse governo do eixo do mal, Coutinho, tinha um projeto. Qual é o projeto? Só reduzir o número de mortes letais, armas de fogo e arma branca, mas os furtos a carros não era prioridade, os furtos à residência não era prioridade, as invasões à residência não era prioridade. A prioridade era dizer: nós reduzimos o número de mortes, de homicídios, mas as invasões à casa não era prioridade por esse governo. E encerro já a minha fala, senhora presidente, mas concederei uma parte ainda ao colega Olímpio Oliveira. Orientamos aos delegados a priorizar as demandas do cidadão comum. O que isso quer dizer? Essas entrelinhas dessa nota têm que ser mais esclarecidas. O que isso quer dizer? Orientaremos os delegados. E a orientação não era antes essa, não? Não havia essa orientação? Vereador e pastor Luciano Breno, que milita na área do direito. Nosso compromisso é a proteção da sociedade e o combate ao crime. Belíssima nota. Sobre os motivos da exoneração, cabe ao secretário de Segurança justificar o povo paraibano. A título de exemplo, a Delegacia de Defraudações, subordinada à primeira Superintendência Regional de Polícia, é a que mais produz do Estado, e o delegado Lucas de Sá é o delegado com maior produtividade da Polícia Civil. Tendo o seu trabalho sido reconhecido por todos, a primeira Superintendência Regional de Polícia Civil, que até ontem tinha à frente o delegado Marcos Paulo dos Anjos Vilela, superintendente por 7 anos em Campina Grande, João Pessoa, é a que a mais contribuiu no Estado para a redução de homicídios durante os últimos tempos. Grifo aqui, senhoras, senhores, grifo aqui a frase: para a redução de quê? Redução de quê? Quem está dizendo é a nota, não é o vereador Alexandre. Eu estou chamando os senhores e as senhoras a uma reflexão importante dessa nota. Essa nota diz muito mais do que está escrito aqui: para a redução de homicídios. Isso me leva a uma reflexão. Havia um compromisso do governo do Estado, priorizar, e volto ao que eu disse anteriormente. Havia um interesse, um empenho, um esforço de apenas reduzir os crimes letais, morte por arma de fogo, para ir aparecer na mídia como um grande cidadão, como um grande, eu diria, como um grande astro da humanidade, da defesa da vida. Entretanto, o cidadão comum que tinha seu celular roubado no terminal de integração não era prioridade, Sargento Neto. O cidadão que tinha seu carro tomado na porta de casa não era priorizado. O cidadão que era vítima dos motoqueiros não era prioridade. Quem diz isso aqui em outras linhas, e me desmita se eu estou mentindo, é a própria nota da DEPOL, que chegou com 7 anos e 8 meses de atraso. 7 anos que a sociedade campinense sangra por uma política de segurança pública de improviso, que maltrata o cidadão, baseada nos costumes e na teoria do comunismo e do socialismo. Eu dizia que deveríamos dar uma trégua a esse governo, mas é impossível dar uma trégua diante de tanta maldade com que o governo Coutinho trata o cidadão, e agora persegue a Polícia Civil. E por que persegue? Porque a mídia nacional trouxe à tona o que esse governo Coutinho faz, e sabe fazer muito bem, e gosta de dizer que é diferente dos outros políticos, mas não é. Nunca será, porque as práticas da esquerda e do socialismo não diferem nada dos outros.
é as mesmas práticas